Eu passei por muitos momentos de ansiedade na minha trajetória como empreendedora, e eu fui fazendo algumas coisas que não são óbvias, que não são recomendadas por psicólogos, psiquiatras e profissionais. Não é que não sejam recomendadas, mas assim, eu não vejo eles falarem nisso sendo uma solução, um tratamento. Mas me ajudaram. Foram coisas que eu acho que fizeram a diferença de me trazer para a realidade novamente. Porque a ansiedade é você viver no futuro, é você viver pensando no que vai acontecer, ou então muito preso no passado, numa coisa que você falou, num sentimento de que as pessoas estão te julgando e que a qualquer momento alguma coisa vai acontecer. Que você tá só, assim, aproveita muito bem aquele instante que você tá vivendo, porque daqui a pouco pode tudo aquilo desmoronar. E eu consegui melhorar essa questão na minha vida a partir de voltando e entendendo a origem desses meus pensamentos, quando foi que isso começou a acontecer, e aí eu comecei a implementar coisas que, assim, não é que hoje eu não tenho esses momentos, mas que facilitaram muito, porque eu comecei a voltar na minha história e pensar: "Gente, antes de começar a empreender eu tinha isso?". Eu me lembro de ser uma pessoa muito mais leve, uma pessoa muito menos preocupada, talvez fosse porque eu fosse muito mais nova, então eu tinha muito menos responsabilidade, e desde que eu comecei a acumular responsabilidades nas minhas costas, isso começou a acontecer. Eu simplesmente pensava, eu tinha o pensamento de que para crescer muito, para para ter a minha empresa, eu preciso pegar o mundo inteiro e colocar nas minhas costas e dar conta disso. E não importa como o meu psicológico esteja, como que eu esteja na questão mental, eu preciso dar conta disso, desse mundo inteiro que tá nas minhas costas e crescer isso. Crescer é duro, crescer é um sacrilégio, ter uma empresa significa que você vai ser que nem aqueles empresários de filmes que resolvem 1 bilhão de pepinos por dia. E talvez por pensar isso, eu comecei a acreditar. Eu comecei a botar isso como se fosse a minha filosofia. E aí, sempre pensando, responsabilidade é um peso, responsabilidade é difícil. E isso foi uma coisa que eu escutei muito quando eu cresci. Não sei de que realidade você que tá aí me assistindo veio, mas crescendo, eu me lembro muito dos meus pais falando que ser adulto é muito difícil. Ser adulto é tal coisa. Você vai ver a hora que você tiver responsabilidade. Aí a sua vida vai piorar. Aí você não vai ter tempo pra nada. Então, quando você cresce e vai escutando esse tipo de coisa, isso vai enraizando, grudando no seu cérebro igual um chiclete. E você vai começando a acreditar nisso. Então, quando eu decidi ser empresária, e me tornei adulta, eu entendi que todo esse peso de ser adulta veio junto no pacote. E aí você começa a desenvolver todos os tipos de transtorno possíveis, impossíveis, de ansiedade. Não foi o meu caso, mas tem muitas pessoas que entram em depressão por conta disso, porque você vai meio que vivendo no futuro, porque se aquilo é um fardo tão grande, essa responsabilidade, significa que no dia seguinte pode ser pior, que tá só acumulando cada vez mais esse fardo. Significa que se a sua vida tá boa hoje, não significa que vai estar boa amanhã, nem daqui 3 dias. Quem dirá daqui a um ano, você nunca sabe. E, e isso foi me tornando cada vez mais uma pessoa mais ansiosa, mais preocupada. E aí o ciclo contrário começou a acontecer. Em vez de eu acreditar tanto em mim e no que eu tinha que fazer, isso começou a voltar. Eu comecei a acreditar que não, que na verdade isso tá errado, que daqui a pouco eu vou fazer alguma coisa que vai dar errado. Em vez de eu vim daquele crescimento, daquele boom do início, de você querer arriscar e empreender, e é isso mesmo, e responsabilidade, pode jogar o mundo nas minhas costas que eu vou dar conta de resolver, e aí você passa, aquilo te gera tanta ansiedade que você passa para o outro cenário, de não acreditar mais em você, de achar que o mundo é um lugar ruim, catastrófico, hostil, e, e aí você para de acreditar em si mesmo. E aí você deixa de ter boas oportunidades por conta disso, de enxergar as coisas com clareza, as coisas como realmente são.
Não é que são boas 100% das vezes, mas também não são ruins 100% das vezes. E qualquer coisa que acontecesse era motivo pra mim de que, na verdade, tava premeditado que alguma coisa ruim ia acontecer, que era alguma notícia ruim. Se a pessoa me mandasse oi, eu já pensava, pronto, aquilo ali é alguma coisa que aconteceu. E na maioria das vezes isso era relacionado à minha empresa. E aí eu comecei a mapear de onde vinham esses pensamentos, eu gosto muito, muito, muito de filosofia, muito. E também de psicologia, de entender sobre o que você herda da sua família, dos seus pais, o que que você herda de pensamentos que muitas vezes nem eles sabem que eles também herdaram e aquilo ali vira um ciclo. E quebrar esses ciclos, quebrar esses padrões fazem parte. Isso é um assunto que sempre me interessou junto à filosofia. Então, eu comecei a ler livros nesse sentido, comecei a procurar. Isso, isso começou a me aliviar, porque eu comecei a mapear que, na verdade, era um pensamento que eu trouxe, que eu carreguei comigo, mas não era meu. Porque se fosse meu, eu não teria sido tão corajosa de começar. Eu não teria acreditado tanto em mim em algum momento. Então aquilo não é meu. Se esse pensamento não é meu, tchau, pensamento. Você vai passar por mim, mas você não vai ficar aqui. Você vai embora, porque você não é meu. Eu sou uma pessoa que acredita em mim mesma. E comecei a falar isso pra mim. Todos os dias comecei a me colocar no eixo. E um outro ponto também, eu trouxe a lógica. Eu trouxe pra realidade aquilo que eu tinha, aquele pensamento que estava na minha cabeça. Então, assim, por que que eu acho que vai ser ruim? Vamos supor, a pessoa me mandou uma mensagem, por que que eu acho que, e ela não falou o que que ela quer. Por que que eu acho que vai ser ruim? Se em 95% das vezes que alguém me mandou uma mensagem, era pra coisa do cotidiano, não era nem bom nem ruim, só precisava falar comigo, ou então era uma coisa boa, por quê? Que esses 5% das vezes aconteceu. Então, por que eu tô pensando que vai ser assim? E ainda assim, se foi uma coisa ruim, eu morri por causa disso? Não, pelo contrário, eu cresci, porque os desafios te fazem crescer. Só que você não precisa tornar a sua vida toda um desafio. E quando eu fui crescendo a minha empresa, principalmente, desculpa, tirou o foco. Eu fui me tornando essa pessoa e eu precisava sair disso. Então tinha a questão da lógica, que eu me trazia para a realidade. E uma outra coisa que poucas pessoas falam sobre, mas eu comecei a tentar praticar o desapego. Eu comecei a tentar pensar que tudo bem se aquilo não acontecesse. Eu comecei a entregar para o universo, para Deus, seja lá o que você acredita. Eu comecei a entender que muitas coisas, e a maioria das coisas que me aconteciam, não estavam no meu controle. Não tinham a ver comigo. Então, se de tudo viesse uma coisa ruim dali, eu ia lidar com isso depois. Porque o que eu consigo controlar é a forma como eu lido com as coisas. E a minha forma de solucionar os problemas. Mas não significa que eles não iam acontecer. Então eu comecei a entender isso. E toda vez que me vinha esse tipo de pensamento, em vez de só combater no sentido de, você tá ficando maluca, volta pra realidade, eu comecei a pensar, tudo bem, se ainda assim vier uma coisa e for uma coisa que eu não tiver ao meu alcance, não está ao meu alcance. O problema é que não tem solução, ele já tá resolvido. Porque não tem o que você fazer. E você só vai lidar, você vai aprendendo a lidar com as consequências daquilo. E aí você começa a enxergar a vida por uma outra ótica, de que nada é ruim que te acontece. Vão existir os problemas, mas isso não vai acabar com a sua vida. Você vai dar conta de descascar cada pepino que te aparecer na vida. E se você não der conta, tá resolvido. E muitas vezes tem um ponto de inflexão disso tudo. Tem aquele ponto que alguma coisa aconteceu, que aquilo ali foi o ponto que você percebeu tal coisa. E eu percebi isso principalmente porque o que aconteceu? Eu precisava crescer na minha empresa. E eu sabia que eu precisava sair da cidade que eu tava. Hoje eu moro aqui em São Paulo, mas eu morava numa cidade pequena e eu sabia que eu precisava expandir isso. Só que isso significaria muitas coisas que eu não estava disposta a passar naquele momento, ou que eu pensava que eu não estava disposta. Até que um dia uma pessoa me falou uma coisa que aquilo ali caiu assim, que eu falei, meu Deus,
Então agora tudo começou a fazer sentido. Eu tive esse ponto. Eu pensei que, caramba, isso que essa pessoa falou encaixou tão bem. E foi como se fosse um tapa na minha cara de que a, a realidade estava na minha frente, a oportunidade estava na minha frente, eu não estava querendo pegar essa oportunidade. E agora eu percebi que, beleza, se de tudo isso acontecer, sabe? Não sei se eu fui muito clara, mas é porque eu não vou falar especificamente esse exemplo, porque eu acho que é um pouco pessoal, mas assim, foi uma coisa que aconteceu que definitivamente, desculpa, gente, chegou uma notificação. Foi uma coisa que aconteceu que definitivamente mudou a forma como eu pensei, sabe? Então eu passei a entender que tudo bem, as coisas podem não acontecer como a gente quer. Eu comecei a entender que a ansiedade era uma coisa que estava passando pela minha cabeça, mas ela não era quem eu sou. Então eu não quero, eu não sou essa pessoa ansiosa. Eu me tornei essa pessoa ansiosa quase como que uma compensação para lidar com os problemas da vida. Desculpa, gente, a ideia do vídeo era não ter cortes, mas eu recebi uma ligação, então parou a minha gravação. Mas retomando o que eu estava dizendo sobre a ansiedade, a questão é isso. Eu percebi que eu não era essa pessoa ansiosa, mas eu estava me tornando. E aquilo que não é meu mesmo, que não é meu em espírito, em alma, em essência, eu só deixo passar. Pode passar por mim, mas eu vou deixar passar. E a ansiedade eu vou deixar passar. E aí eu comecei a fazer coisas que rompessem a barreira do que eu estava com tanto medo que acontecesse. Então, eu mudei de cidade. Eu morava numa cidade pequena e mudei para São Paulo. Era uma coisa que eu tinha muito medo e eu rompi essa barreira. Eu falei alguns nãos que eu tinha medo de falar e eu rompi essa barreira de novo. E eu não morri por causa disso, muito pelo contrário, minha vida melhorou. Eu fiquei sem clínica, sem a clínica que eu tinha, que eu construí por 5 anos lá. E fiquei tendo que depender de outras pessoas, que era outra coisa que eu tinha muito medo. Que eu sempre fui muito autossuficiente de pegar, resolver tudo, não ter que depender das pessoas para que o inesperado não acontecesse. Eu sempre fui muito pragmática, assim, de resolver muito as coisas, mas sempre fui também muito metódica. Então, se eu vou em tal lugar, eu preciso que tudo funcione assim, para que funcione assado, uma previsibilidade muito grande. Porque quem é ansioso vai me entender que quando a gente não tem previsibilidade, a gente vive numa angústia infinita. E aí, eu sempre precisei muito da previsibilidade pra minha vida andar. E eu fui começando a perder isso aos poucos, porque isso te dá a falsa sensação de que tudo tá no seu controle, que você consegue controlar tudo, que tá nas suas mãos, mas não tá. Muita coisa não tá. E é muito melhor você se construir como ser humano, elevar os seus pensamentos, a sua psicologia, você começar a se moldar em cima do que você consegue fazer acerca das coisas que vão aparecendo, do que tentar controlar coisas que não são suas. E isso vai alimentar uma ansiedade. E eu falo disso no mundo do empreendedorismo, porque é o que eu vivo, porque foi o que eu notei que me deu um gatilho para a ansiedade, mas sei que no mundo corporativo tem muito disso e tal. Só que a gente precisa combater. E além de trazer a lógica, a gente precisa também combater dessa forma, rompendo essas barreiras do medo que a gente tinha tanto que acontecesse. E aí uma coisa acontece e te dá aquele estalo. Ah, tal coisa aconteceu. Então, e agora? Você não morreu por causa disso. E eu fui tentando esquecer. Uma outra coisa também, passar muito menos tempo no celular. Gente, parece que é um ciclo. Quanto mais você passa tempo, mais você fica ansioso e mais você vai passando o tempo. Começar a quebrar esses ciclos do vício do celular. Que eu sempre tive. Eu sempre tive, não. Claro que não. Há muitos anos atrás, não. Nem celular, assim, direito de smartphone tanto tinha. Mas à medida que eu fui crescendo, a tecnologia foi sofisticando, então fui ficando cada vez mais. O Instagram foi inventando a ferramenta Reels, que foi a desgraça para quem, para quem é viciado,
pra quem tem esse problema e você vai ficando ali, porque é como se o celular, ele te tirasse da realidade que você não quer enfrentar. Só que você precisa, porque a realidade é muito boa e é muito melhor do que tá aí, mesmo que tenham os seus percalços. É muito melhor você viver a sua vida do que a vida de uma outra pessoa. E aí você vai vivendo naquele ciclo. O ansioso, ele tem medo do que vai acontecer realmente na vida dele, você vira aquilo ali. Eu também comecei a ficar com pânico das pessoas me mandarem mensagem, pra vocês terem ideia, achando que alguma coisa ruim ia acontecer. Isso é uma coisa que eu nunca falei no meu Instagram. Eu acho que as pessoas nunca viram esse meu lado de vulnerabilidade, porque eu nunca falei sobre isso, nunca tinha achado um momento pertinente pra isso, mas saiba que se você passa por isso, você não tá sozinho. Eu já melhorei muitas coisas. Hoje eu já tenho muita facilidade de perceber quando eu tô entrando num pensamento que não é meu, que não é da essência da Maria, que é um pensamento que passaram pra mim e eu tô só repetindo. E então eu volto e falo, não, isso daqui não é meu, então eu vou deixar passar. Consigo perceber quando eu tô entrando nessa de vício de celular, de comparação, de julgamento, e eu também me seguro. E eu vou, a partir do autoconhecimento, a partir do estudo da filosofia, da psicologia, você vai conseguindo ser dono disso. E eu acho que isso é muito importante, porque você pode fazer terapia o quanto for. Que se você não tiver interesse pelo assunto de melhorar, de entender como o seu cérebro funciona, de como as coisas vão dar certo pra você, você vai estar sempre só terceirizando a sua saúde, principalmente a sua saúde mental. Então é muito importante isso. E você só vai conseguir esse autoconhecimento a partir de estudos mais profundos sobre a vida, de reflexões, de momentos sozinha, que você para dar ouvido à sua cabeça maluca, porque eu tenho essa impressão. O que eu falo muito com o Chilton, com o meu noivo, é que às vezes eu tenho a impressão de que eu penso tanto que a minha cabeça cresce tanto que ela cai no chão. E qualquer dia eu não vou conseguir andar, porque minha cabeça tá pesada no chão, eu não consigo sair disso de tanto pensamento que eu tenho. E fazer silêncio e organizar isso é uma maneira muito boa de dar uma pausa, de dar uma silenciada. Largar o celular, pegar um livro, ou às vezes só, sei lá, olhar para o céu. Uma coisa que sempre me acalmou muito foi olhar para o horizonte, as linhas horizontais, o fundo, sabe? Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo. Eu espero que tenha te ajudado. Eu tentei falar as coisas que saem do óbvio, mas claro, muitas coisas me ajudaram. Como exercício físico, me conectar com boas pessoas, me afastar desse tipo de pensamento, do tipo de pessoas que te trazem de volta esse sentimento de ansiedade, de que a vida é difícil e tudo isso. Esses são. Tem a terapia, claro, que eu não tô dizendo que você não precisa fazer, gente, de forma alguma. Você precisa. Você precisa. Se você tá numa que você não consegue sair sozinho, você precisa. Mas eu não tenho. Eu não sou psicóloga, eu só sou muito interessada no assunto. Né? Eu trabalho na área da estética, da beleza, tenho a minha clínica, mas eu sei que isso foram coisas que me ajudaram. E às vezes podem te ajudar também. Mas se você tá numa, você precisa procurar um profissional também. Só que nunca terceirizando a sua saúde como agora eu procurei um profissional, então vou jogar isso nas mãos dele, ele que resolva. Não, o problema é seu. E você precisa se interessar, tá? É isso, se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, eu nunca gravei conteúdo assim antes, só falando as coisas que vêm na minha cabeça. É um tipo de conteúdo que tem crescido muito, que é o unscripted, que é sem script, tipo isso, sem script. Ou seja, você vai falar aquilo que tá na sua cabeça, como se fosse uma conversa, como se eu tivesse com um Chilton aqui do lado, tendo as nossas conversas profundas. E é isso. Por favor, comenta, pra eu não me sentir que eu tô falando sozinha com o vento aqui, se você gostou.